Olá, sou o Lucas do Papo Down. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial. Seja bem-vinda, tia Aparecida. Obrigada, Lucas, pelo convite. Bater um papo com você é uma satisfação enorme. Nós tivemos vários encontros, ao longo da sua caminhada, até você terminar o 2º grau. Ela foi a minha fonoaudióloga, a tia Aparecida. No dia 21 de março é comemorado Dia Internacional da Síndrome de Down. Fala um pouco da síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma condição genética, Lucas. Esta condição genética, ela é causada pela divisão atípica dos cromossomos. Por isso muitas pessoas vão chamar de trissomia do 21. Então, quando nós falamos de síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, as características marcantes da síndrome de Down são os olhos oblíquos, a hipotonia muscular, tanto oral quanto global, algumas alterações crâniofaciais, além dos transtornos de fala, linguagem e cognição. Esses transtornos, eles necessitam de serem observados, avaliados e ao longo da vida serem tratados. Porque as pessoas que têm síndrome de Down precisam fazer fono? Lucas, a fonoaudiologia, ela é eficaz ao longo da vida do síndrome de Down. Motivos. Nós vamos organizar a comunicabilidade. Nós vamos trabalhar com as alterações orais. Estas alterações são elas, a mastigação, a deglutição, a fala, porque eu preciso treinar língua, lábios, bochecha, e organizaremos ainda a funcionalidade da mastigação para a melhoria da condição da mastigação. Então, o síndrome de Down, pela característica da hipotonia, ele mastiga e às vezes engole pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços podem alterar também a condição da flora intestinal. Então nós começamos muito antes. As pessoas às vezes esperam os 2 anos, mas uma criança com síndrome de Down, ela precisa ser estimulada. A gente vai falar de prevenção. Então nós vamos prevenir. Porque aos 2 anos, quando a criança ainda não fala, ou quando a criança ainda está na mamadeira, algo já deveria ter sido feito. Um trabalho mais consistente, um trabalho cuja organização também cognitiva, porque quando eu trabalho o olfato, quando eu trabalho a própria audição da criança, falando para ela que é doce, que é salgado, que é uma fruta, aí eu já vou sinalizar que fruta é, que legume é, eu já estou trabalhando a linguagem. Então há um conjunto que esses pais que têm um filho com síndrome de Down, eles necessitam 24 horas entender a necessidade de falar mais com essa criança. É o momento de trocar a fralda, é o momento de tomar o banho. Enquanto dá o banho, nós vamos falar de cada estrutura da água que está na banheira, do sabonete líquido ou sabonete sólido. Vamos falar que estamos lavando a cabeça, estamos lavando o peito, estamos lavando os braços. Neste momento, além dela ter contato com a língua mater, com a linguagem, ela começa a entender os conceitos. Eu comecei a fazer fono com 2 meses
e eu estou com 25 anos. O que mudou? Então, Lucas, os últimos 20 anos, a fonoaudiologia ela cresceu em todos os aspectos. Então, hoje, nós podemos usar tanto da linguagem alternativa, que são os pictores, figuras, sinais, como também uma outra estrutura, né? Uma outra formação que é o prompt. E o prompt ele veio para trabalhar a articulação. Então, a criança com síndrome de Down, ela, quando está no consultório, que a fonoaudióloga é especialista em linguagem, a nossa prioridade é trabalhar cada etapa do desenvolvimento da linguagem e da fala. Quando você consegue trabalhar as duas áreas, que é a motricidade orofacial e a linguagem, você dá mais condições no potencial de articulação da síndrome de Down. Outro fato que eu queria relatar é que você fez 3 períodos comigo, né? De bebê, depois nós trabalhamos no segundo momento quando você entrou na escola, daí nós trabalhamos muito o avanço do seu vocabulário e mais tarde nós ainda conseguimos trabalhar com você a elaboração de frases. Foi um período que você fez comigo laboratório de psicomotricidade. Então nós não podemos esquecer destas 3 fases. Vejo que em cada fase desta nós conseguimos aprimorar, melhorar a condição tanto cognitiva quanto do aspecto da articulação. Momentos marcantes para nós foi quando você iniciou as primeiras palavras, depois quando você fez as frases, processamento, né, de frases, e quando você passou a compreender no todo o que era um processamento semântico. Isso é muito importante para nós. Veja só, antes disso nós tivemos também uma questão que eu queria muito estar colocando. Você chegou para mim com 2 meses e aos 3 para 4 meses eu via que a sua respiração não fluía. Nós chamamos o seu pediatra, Dr. Márcio, e daí nós constatamos que havia algo errado na sua respiração. Foi quando você foi para Belo Horizonte e fez uma pequena intervenção cirúrgica. Então, é muito importante que quem trabalha com síndrome de Down não tenha restrições no processo de diagnóstico. Às vezes nós vamos ficar agarrados só na questão da aquisição da língua e da linguagem e algumas outras alterações passam. Eu já tive outros síndromes de Down e um deles nós precisamos de correr contra o tempo com a questão auditiva, não foi preciso de colocar o carretel, as otites eram repetitivas. Já tive síndrome de Down que foi necessário ainda por volta dos 3 anos fazer adenoide, né? Tirar as tonsilas, porque eram infecções recorrentes, né? E já tive também síndrome de Down com alteração cardíaca. Então é muito importante a gente sinalizar essas questões. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a linguagem, né? Me sinto vitoriosa de te ver me fazendo uma entrevista, né? Outros síndromes de Down que passaram aqui pelo consultório, que estão desenvolvendo na vida acadêmica ou que já também terminaram o 2º grau, né? Não existe uma fonoaudióloga, não existe uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, uma pedagoga sem o empenho da família. Todos vocês que passaram ou que estão passando por mim, eu tive famílias que a apoiaram, famílias que abraçaram a causa, famílias que juntaram o nosso conhecimento e trabalharam com vocês em casa.
Que bate-papo gostoso esse do Lucas com a Fono, né? A gente sempre aprende muito com o Lucas e com os entrevistados maravilhosos que ele traz aqui no Papo Down. E se vocês gostaram demais desse programa, já sabem, né? Curtam, comentem e compartilhem. Até o próximo programa, galera. Nós esperamos por vocês. Aquele beijo!